O George R. R. Martin disse que desistiu de escrever o livro Os Ventos do Inverno? Não, ele não disse. E, por incrível que pareça, esse vídeo não é exatamente sobre ele, mas é também. Calma que eu explico. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar do universo de Game of Thrones. Na verdade, não exatamente do universo de Game of Thrones, mas sim de um post do George R. R. Martin que vocês me pediram pra comentar. Um post que tem sido noticiado em alguns lugares como se fosse basicamente um anúncio de que o George R. R. Martin desistiu de escrever Os Ventos do Inverno, que é o 6º livro das Crônicas de Gelo e Fogo, os livros que inspiraram a série Game of Thrones. Eu vou comentar esse post, mas como eu falei lá no começo do vídeo, a pauta aqui não é exatamente essa, porque não é que tem exatamente uma notícia ali naquele post. O que me interessa aqui nesse vídeo é muito mais a repercussão que se deu desse post e o que isso conta pra gente da forma como nós, público geral, interagimos com determinados tipos de notícia. Mas é claro que a gente também vai falar do universo de Game of Thrones, porque, né, vocês estão no canal da Mikan, né? Então, o que tiver de informação de bastidores eu vou trazer aqui também. Deixa eu dar um contexto bem rápido aqui pra quem não leu os livros ou não sabe exatamente as datas de publicação, porque isso é relevante pra agora. O George R. R. Martin, que eu até peguei o boneco dele aqui pra me acompanhar nesse vídeo, ele é o autor das Crônicas de Gelo e Fogo, que são esses livros que inspiraram Game of Thrones. Ele escreveu muitas outras coisas, já vamos falar mais disso, mas essa é a obra mais conhecida dele. E esses livros das crônicas ainda não foram finalizados. A previsão é que vão ser 7 livros no total, mas por enquanto só 5 foram publicados. Ainda faltam esses 2 últimos livros, o 6º, que se chamaria Os Ventos do Inverno, e o 7º, que se chamaria Um Sonho de Primavera. O último livro a ser publicado foi A Dança dos Dragões, que saiu em 2011. Sim, faz muito tempo. Em julho agora vai completar 14 anos do lançamento do 5º livro. Ou seja, os fãs já estão há mais de uma década esperando pela continuação da história. E essa demora toda para a publicação do 6º livro já virou meme, né? Faz muitos anos que qualquer notícia que sai sobre o George R. R. Martin, a primeira coisa que comentam é: tá, mas e o livro? Cadê ele escrevendo? Quando que lança? Ou até, às vezes, algumas pessoas falando coisas mais desagradáveis que isso, né? Mas a gente já vai falar mais desse assunto. Assim, eu sei que tá demorando pro livro Os Ventos do Inverno sair, mas eu também sei que o inverno tá chegando, pelo menos na vida real. Me contem como que tá na cidade de vocês, mas pelo menos aqui em São Paulo já faz um tempo que o frio começou a ficar mais pesadinho. E eu já sei quem vai me manter quentinha nessas temperaturas baixas. A Insider, a nossa grande parceira e patrocinadora desse vídeo. Se você quer peças de frio que juntam estilo, tecnologia e conforto térmico, a Insider é pra você também. Sabe aquela coisa de que no frio todo mundo fica mais arrumado? Eu não sei se é assim em todos os casos, mas com certeza sempre acontece quando eu uso essa wingsuit. Ela é tudo de bom para as temperaturas baixas porque tem esse blend de fibras que ajuda a manter a temperatura corporal, mas também tem fibras respiráveis, então não fica aquela sensação abafada, sabe? Além de tudo, gente, ela é lindíssima e sempre elogiam quando eu uso. Se você tá procurando roupa de frio com inteligência, a Insider é a escolha certa. Por exemplo, entre as peças masculinas do site, olha esse heavy pullover, gente. Ele dá esse ar bem chique, mas é quentinho e confortável por dentro. Lá no site tem essa e várias outras peças de inverno e eu ainda dou um desconto especial pra quem tá aqui no vídeo. Com o meu cupom MIKAN, assim como tá escrito na tela, MIKAN com 3 N's no final, você garante 15% de desconto. É só clicar no link na descrição e o cupom já vai direto pro carrinho. Então vai lá garantir essa roupa de frio com conforto e estilo na Insider. E agora que a proteção pros ventos desse inverno tá garantida, bora falar desses outros ventos do inverno? Eu dei o contexto de todos esses anos que estão demorando aí para o 6º livro ser publicado, porque eu quero que todo mundo esteja no mesmo patamar de informações quando a gente começar essa discussão. Se bem que eu sei que, como virou um meme esse negócio da demora, muita gente que não faz parte do fandom já sabe que tá demorando. Talvez a pessoa não saiba quanto exatamente, mas sabe que tem essa demora, e sabe que o George R. R. Martin já adiou a publicação várias vezes e que não sei o que lá. A gente vai falar mais sobre isso tudo, mas eu já queria deixar bem estabelecido aqui que eu entendo a frustração pela demora. Eu acho muito engraçado que às vezes quando eu vou falar sobre isso, as pessoas, não, mas é porque como é que eu vou ler o livro sem a continuação? Eu entendo, eu estou na mesma situação que você. Já quero pedir desculpas antecipadamente pela carteirada aqui, mas gente, eu tenho mais de 300 vídeos feitos por esse canal ao longo de 10 anos sobre esse universo. Eu realmente gosto muito dele. Assim, acreditem, eu quero ver a continuação dessa história. Eu preciso de mais livros pra eu ler. Tá bom? Desculpa a carteirada aqui, mas é porque muitas vezes quando eu falo
falo que, gente, calma aí, não sei o que, não é bem assim. Tem gente que vem falar que eu não entendo a expectativa. Eu entendo, acreditem em mim. Isso estabelecido, realmente é uma situação frustrante. Já faz uma década e meia, praticamente, que a gente tá esperando a continuação, sendo que o quinto livro termina com alguns cliffhangers, né? Tem algumas coisas que param ali num momento que você quer muito saber o que vai acontecer imediatamente. E assim, tem Game of Thrones, mas Game of Thrones a gente sabe que não foi lá o final mais popular do universo, né? E pra quem quiser saber mais sobre isso, tem uma playlist inteira aqui na descrição chamada Autópsia Game of Thrones, que eu falei sobre por que a série desandou, na minha opinião, e também dei uma especulada sobre o final verdadeiro da história. Porque muita gente, quando vai falar sobre a demora pelo sexto livro, acaba citando o final de GOT como um argumento pra estar assim muito ansiosa pra ler o livro. Porque aí com o final do livro vai dar pra ver realmente o final da história, que não vai ter nada a ver com esse final da HBO, esse final nada a ver que eles inventaram. Assim, vejam a playlist da Autópsia Game of Thrones, que lá a gente discute isso, porque não é o tema aqui desse vídeo, senão ele vai ficar gigante. Mas eu sei que tem algumas pessoas que são do universo da série que querem saber o final do livro pra comparar com a série, e até eu conversei sobre isso com o pessoal lá no meu Insta, e muita gente respondeu dizendo: ah, eu sou uma dessas pessoas, eu não li os livros, mas eu quero saber qual é o final. Ou eu vi a série, mas eu só quero ler os livros quando eles estiverem concluídos. Assim como tem pessoas que me responderam que leram os 5 livros e estão aí na espera pelo sexto. Então essa frustração vem de muitos lugares, mas ela é uma frustração. Só que essa frustração, apesar de ser compreensível, acaba transformando as pessoas em presas fáceis pro assunto do vídeo de hoje. E agora, finalmente, bora falar desse tal post do George R. R. Martin. E eu vou até especificar. O post do George R. R. Martin feito no dia 28 de maio de 2025. Tô especificando porque talvez você esteja vendo esse vídeo no futuro, daqui a uns 2, 3 anos, e assim, alguém pode ter te mandado esse link pra falar sobre uma situação referente a outro post do George R. R. Martin, porque esse vídeo meio que vale pra diversos posts que ele já fez e provavelmente vai fazer, e a forma que eles repercutiram na mídia. Acontece praticamente a cada 6 meses esse tipo de situação, e é até por isso que eu não quis muito fazer esse vídeo aqui, até o momento em que muitas pessoas começaram a me pedir. Aí eu percebi que era importante desmentir dessa vez também, apesar de eu já ter feito diversas vezes ao longo dos últimos anos. Já vou falar mais sobre isso, vamos falar do post que eu tô enrolando aqui, vamos lá. O George R. R. Martin, no dia 28 de maio de 2025, fez esse post no blog dele, falando de um novo filme que ele vai trabalhar na produção. Eu vou resumir bastante essa parte aqui e vou focar mais na parte que deu polêmica, mas eu recomendo que vocês leiam o post completo, ele tá linkado aqui na descrição. E eu acho importante contextualizar isso antes de mais nada. Esse era um post falando de uma adaptação que o George R. R. Martin tá produzindo de uma história feita por um amigo querido dele que faleceu. E quem acompanha os posts do George R. R. Martin sabe várias coisas, na verdade, mas eu queria destacar 2 delas aqui. A primeira é que o George R. R. Martin é muito engajado na comunidade de fantasia e ficção científica. Então ele tem relações próximas e de décadas de duração com muitos outros autores. Ele até hoje tenta criar uma relação mais próxima com escritores mais novos, então ele tem muitas amizades nesse meio, e muitas dessas amizades são de décadas e décadas atrás. E a segunda coisa que eu acho que cabe destacar nesse contexto é que muitas dessas amizades estão indo embora. Nos últimos anos, o George R. R. Martin teve que fazer muitos posts de despedida dos amigos dele que se foram. E eu tenho certeza que isso não é uma coisa fácil de se fazer. E o Howard Waldrop é um desses amigos que ele perdeu recentemente. Então, esse contexto eu acho muito importante pra gente já começar. Tá, mas o que é essa história do Howard? Que filme é esse? Como assim? Ele conta que o filme vai adaptar a história A Dozen Tough Jobs, que é uma versão que o Howard Waldrop escreveu dos 12 Trabalhos de Hércules. Aí ele comenta quem mais vai trabalhar na animação, linka uma matéria do Hollywood Reporter que dá mais detalhes. Inclusive, parece que o projeto envolve o mesmo estúdio que trabalhou naquela animação Samurai de Olhos Azuis, que é uma das melhores coisas que tem em todo o catálogo da Netflix. Se você não viu Samurai de Olhos Azuis, veja, inclusive. Mas enfim, o filme parece muito bacana e dava pra fazer talvez um vídeo só sobre ele, mas não é o assunto aqui, né? Por que que esse post deu polêmica, Mika? Se ele tá só falando sobre um filme. Aí eu queria fazer um exercício com vocês. Vamos imaginar aqui que esse post do George R. R. Martin não tenha dado a polêmica que deu e tudo mais, que tenha sido só um post sobre o filme e nada mais do que o filme. Ele tivesse contando ali que ele vai participar da produção executiva, todas essas coisas que eu falei e só isso. E esse post tivesse com a seção de comentários aberta. Qualquer um de nós pudesse ir lá comentar o que a gente quisesse. Sobre o que você acha que as pessoas iriam comentar? Pois é, né? Acho que você tá imaginando o mesmo tipo de comentário que eu. Mas a gente já vai entrar nisso. Vamos agora focar no que o George R. R. Martin escreveu aqui, porque eu acho que tem muito a ver com esse nosso exercício de imaginação aqui. O que ele fez? No meio desse post do filme, ele abriu um parênteses imenso pra colocar um comentário sobre outro assunto. Deve ser por isso que eu gosto do George R. R. Martin, gente. Eu amo abrir parênteses sobre outras coisas também. Mas o que ele colocou
nessa grande observação, né? De novo, se você quiser ver tudo, leia um texto completo, mas vou pegar traduzindo livremente aqui as partes mais importantes pra vocês. Ele começa dizendo assim: eu sei, alguns de vocês vão simplesmente ficar putos com isso, assim como vocês ficam com tudo que eu anuncio aqui que não é sobre Westeros ou os Ventos do Inverno. Vocês desistiram de mim ou do livro. Eu nunca vou terminar o Ventos. E se eu terminar, eu nunca vou terminar Um Sonho de Primavera. E se eu terminar, não vai ser bom. Eu devia achar outro escritor pra fazer por mim. Eu já vou morrer logo mesmo, porque eu sou tão velho. Eu perdi todo o interesse nas Crônicas de Gelo e Fogo há décadas. Eu já não dou a mínima sobre escrever, eu só fico sem fazer nada e gastando dinheiro. Eu edito os livros de Wild Cards também, mas vocês odeiam Wild Cards. Vocês talvez odeiem todas as outras coisas que eu já escrevi. E aí, gente, ele começa a citar várias obras em que ele trabalhou ao longo da carreira. Desde as antologias de contos que ele editava com um amigo dele, o Gardner Dozois, que inclusive tem algumas das histórias do conflito da Dança dos Dragões, né? Tem a Mulheres Perigosas, que ele cita, que tem a história A Princesa e a Rainha, que é contando aí da Rhaenyra e da Alicent. E também tem a Rogues, que ele cita, que aqui no Brasil saiu como O Príncipe de Westeros e Outras Histórias, que tem a história The Rogue Prince, né? Que conta a história do Daemon. Mas isso ainda é Westeros, né? Ele tá falando que ele trabalhou editando essa antologia. E isso talvez nem todo mundo ligue ou se importe. E tem várias outras obras que ele cita, como Uma Canção pra Lia. Tem a série de TV que ele trabalhou, que se chama Beauty and the Beast, que é uma série que ele cita com bastante frequência quando ele vai falar da experiência dele com TV. Então, assim, ele fez meio que um catadão de várias coisas que ele fez, seja como autor, seja como editor, ou até como produtor de TV. E aí, depois de citar tudo isso, ele continua: vocês não se importam com nenhuma dessas coisas. Eu sei. Vocês não ligam pra nada que não seja os Ventos do Inverno. Vocês já me disseram isso o suficiente. A questão é, eu me importo com elas. E eu me importo com Westeros e com os Ventos do Inverno também. Os Starks, os Lannisters, os Targaryens, Tyrion e Asha, Dany e Daenerys, os dragões e os lobos gigantes. Eu me importo com todos eles. Mais do que vocês jamais poderiam imaginar. Aí ele continua no outro assunto, mas eu acho que tem a ver, então eu vou ler aqui pra vocês também. Eu amei a Dozen Tough Jobs da primeira vez que eu li, eras atrás. Eu amava o Howard também. Aí ele diz que fica muito triste que o Howard não tenha vivido o suficiente pra ver o filme, mas que eles querem muito e vão honrar o amigo dele. Aí ele cita alguns nomes que estão trabalhando no filme e ele conclui com: eu gostaria que todos vocês pudessem compartilhar a minha empolgação com a possibilidade desse filme. Eu quis trazer esse parágrafo final, que eu acho que muita gente acaba deixando de lado, porque pra mim ele conversa muito com o que tá ali no meio, com esse parêntese sobre GOT. Nesse post ele tá basicamente dizendo: olha, eu sei que vocês não se importam com esses meus outros projetos, mas sinceramente eu queria muito que vocês pudessem sentir o que eu sinto pelas minhas outras obras também, pelas obras que são importantes pra ele, talvez tanto quanto Westeros, entendeu? Quando eu li esse post foi bem isso que eu senti, que o George R. R. Martin ele se sente frustrado porque as pessoas não enxergam no restante da obra dele, em todas as coisas que ele já fez, o potencial de algo tão bacana quanto das Crônicas de Gelo e Fogo. E não só não vem esse potencial, como também acabam menosprezando, xingando essas outras obras porque não se importam com elas e só querem saber de Westeros. Lendo o post, dá pra ver que o George R. R. Martin tá querendo compartilhar uma coisa que ele acha muito bacana, mas ao mesmo tempo ele se contém porque sabe que ele vai receber determinado tipo de comentário. E aí é que eu acho que entra aquele exercício de imaginação que eu falei mais cedo. Vocês pensaram no tipo de comentário que ele deve receber nesse tipo de post? Porque eu acho que esse parágrafo que ele escreveu, esse paragrafão, é meio que uma resposta a todos esses comentários que ele costuma receber, sabe? E infelizmente esse tipo de comentário não fica só na nossa imaginação, né? Porque assim, qualquer post que você abrir de qualquer rede social do George R. R. Martin, vai ter lá um monte de gente nas respostas, no mínimo falando: e aí, cadê o livro? Por que você não vai escrever? Por que você tá fazendo isso e não tá escrevendo? Ou até mesmo xingando ele, falando que ele é preguiçoso, falando que ele só enrola, que ele tá desrespeitando os fãs, ou sim também muita gente especulando aí em relação à morte dele. E esse é o tipo de coisa que acho que eu nem preciso falar nesse vídeo, mas que é importante falar, eu acho, que é de extremo mau gosto. E isso não é uma coisa que eu falo de agora porque teve esse post que o George R. R. Martin ficou chateado. Se você for voltar no tempo aqui no canal, você vai ver que em 2018, tem um vídeo de 4 de maio de 2018 que eu tava falando a mesma coisa, falando que o George R. R. Martin não pode postar nada nas redes sociais que vem um monte de gente fazer esse tipo de comentário pra ele. Naquela época já tinha gente falando que ele era velho, que ia morrer logo, sendo que naquela época ele ainda não tinha nem chegado aos 70 anos, agora ele tá com 76, e mesmo assim, gente, não quer dizer que seja ok dizer quanto tempo ele tem de vida ou não, isso é uma coisa que cabe a ele, né, uma pessoa ali. Mas enfim, esse é o tipo de coisa que eu falo há muitos anos nos meus vídeos,
comentários nas minhas redes e eu reitero aqui, esse tipo de comentário é uma coisa que, no mínimo, é de mau gosto. Isso é algo que eu critico no canal e nas minhas redes já faz vários anos, e mesmo assim, vem gente aqui nos meus comentários falar coisas horrorosas sobre o George R. R. Martin. Aí eu fico pensando que se é uma coisa que até eu, que não tenho nada a ver com isso, sabe? Eu não sou parente do George R. R. Martin, não sou amiga dele, nada. Até eu vejo esse tipo de comentário e eu acho de extremo mau gosto. Imagine então ele e as pessoas próximas dele lendo esse tipo de comentário. E aí ficava aquela dúvida, né? O quanto que o George R. R. Martin lia desses comentários? Será que não é só a equipe dele e tudo mais? Mas assim, obviamente, não é só a equipe dele que lê. Não quer dizer que ele leia todos os comentários, mas gente, é praticamente impossível esse tipo de coisa não chegar nele. Alguma coisa acabaria chegando, mesmo se ele nunca usasse a internet pra ver nada. Porque perguntam o tempo todo em entrevista. Eu tenho certeza que tem algumas perguntas que são mais indelicadas. É uma coisa que praticamente já se tornou tão senso comum hoje em dia que não tem como ele ir em qualquer lugar sem lembrarem ele desse tipo de comentário, muito provavelmente. E ele já tinha feito algumas referências a isso nos últimos tempos. Teve uma entrevista que ele falou que as pessoas estavam escrevendo obituários sobre ele e tudo mais, mas que ele estava se sentindo vivo ainda e que ele pretendia continuar escrevendo e tal. Então acho que isso já é meio se referindo a esse tipo de comentário, das pessoas dizendo que é capaz que ele morra antes de concluir os livros. E assim, eu sei que nem todos os comentários vêm do mesmo lugar, tá? Eu sei que tem gente que diz, esse velho safado, ele não faz nada, vai morrer antes de acabar os livros mesmo. E tem gente que não fala isso pra xingar ele, mas sim pra dizer, poxa, é que eu tenho receio, né, que ele morra antes e a série fique inacabada. Muita gente vem citar pra mim, por exemplo, que tem medo que aconteça como foi com Berserk ou com A Roda do Tempo. Os dois sendo casos em que o autor faleceu enquanto a obra ainda estava sendo publicada e ela teve que ser continuada por outra pessoa. E eu entendo que esse tipo de comentário não tem a mesma carga negativa que aquele comentário xingando, né? Ele vai morrer logo, não sei o quê. Porém, e eu quero dizer isso com muito carinho, tá? Também é um baita comentário sem noção. Porque quando a gente pensa na extensão da vida de uma pessoa pelo parâmetro de que ela vai conseguir entregar de trabalho até o dia da morte dela, a gente tá reduzindo essa pessoa a uma máquina de produzir, cara. Eu já devo ter falado sobre isso em outros dos vídeos, mas eu acho importante ressaltar isso. Que ficar especulando sobre a morte do George R. R. Martin porque você tá preocupado se o livro vai ter um final ou não, é realmente uma coisa meio sem noção, sabe? Imagina se no seu trabalho você conseguisse ouvir as outras pessoas falando ali na sala do lado sobre você e elas especulando abertamente sobre se você parece saudável ou não, se você vai aguentar até entregar o próximo relatório ou participar da reunião lá no final do ano. Como você se sentir numa situação dessas? Você não ia achar que esse trabalho é horrível? Você não ia achar que as pessoas desse trabalho são horrorosas e que você não tá sendo tratado como um ser humano? Pois é, então. O George R. R. Martin, apesar de ser uma pessoa pública também é uma pessoa. E eu acredito que ser exposto ao longo desses anos a esse tipo de comentário fez com que ele se sentisse sim chateado com a forma que o fandom tem tratado ele. Você pode concordar ou não com o que eu falei, a gente pode conversar amigavelmente aqui nos comentários, por favor. Mas o fato é que esse post feito no blog dele é o post de uma pessoa que está extremamente ressentida com esse tipo de comentário. Não quer dizer que o seu comentário especificamente que você fez em um post dele lá 2 anos atrás tenha motivado esse post, mas sim que para cada vez que você comenta uma coisa assim, tem outras centenas de pessoas que comentam a mesma coisa, e aí na quantidade esse discurso acaba chegando no George R. R. Martin, sim. Não sabemos exatamente de qual forma chega, mas chega. Mas como eu citei antes aqui nesse vídeo, eu já falei sobre esse assunto, eu já falei sobre esses xingamentos que o George R. R. Martin recebe. Meio que a única novidade é que ele fez esse post meio que de desabafo, um post em que ele meio que tá ironizando o que as pessoas falam sobre ele, meio que falando como assim, eu sei que vocês não se importam, eu já vou morrer, né, vocês ficam falando aí que eu vou morrer, que eu nunca vou entregar os livros, que não sei o quê. Eu imagino nesse tom o post, sabe? Uma coisa meio que, é lógico que você fala isso, né, você não se importa com nada que eu escrevo. Então qual não foi a minha surpresa quando eu recebi várias mensagens de pessoas me falando pra comentar o post. Eu não pensei que fosse um post que valesse um vídeo, porque não tinha nada de muito novo ali. A gente já imaginava que o George R. R. Martin se ressentia desse tipo de comentário. Então agora foi confirmado, mas isso não é pauta de vídeo. Porém, depois disso, eu comecei a receber mensagens falando pra eu comentar o fato de que o George R. R. Martin desistiu de escrever as Crônicas de Gelo e Fogo. E aí, meus amigos, é que finalmente a gente entra na pauta do vídeo, finalmente vamos pro tema, porque eu falei que esse vídeo não é sobre o George R. R. Martin. Como que aquele post que eu li com vocês vira essa mensagem falando pra eu comentar que o George R. R. Martin desistiu de escrever os livros? Mikan, por favor, comenta sobre. O George anunciou que não vai terminar as Crônicas de Gelo e Fogo. Quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei muito confusa. Já tinham me pedido pra comentar o post de uma
forma geral, e eu não tinha dado muita trela pelos motivos que eu falei aqui. Mas quando chegou essa mensagem específica, eu fiquei bem chocada, porque esse post não tinha nenhum tipo de anúncio de que ele tinha desistido de escrever. Na verdade, nem era um post sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. A única coisa que menciona as crônicas é justamente aquele trecho em que ele ironiza o tipo de comentário que ele recebe, falando que ele desistiu e... Ah, tá. Então quer dizer que aquele trecho, parafraseando os comentários, foi citado como fonte pra dizer que o George R. R. Martin anunciou isso? Mas assim, qualquer pessoa que leu o post saberia que esse trecho é irônico. Não tem nem como interpretar de outra forma, na minha opinião. Porque ele tá ali falando sobre o que as pessoas pensam dele. Ah, vocês não ligam, vocês não se importam com nada disso, vocês já me disseram. E no meio disso tem algumas afirmações, mas na verdade estão ali nesse contexto dele citar o que as pessoas falam sobre ele. Então que elas não ligam, mas que elas não gostam de wildcards, que aí perderam a fé nos livros, e aí que ele desistiu dos livros, mas ele tá falando que ele desistiu dos livros na opinião dessas pessoas que ele tá mencionando ao longo do parágrafo inteiro. E mesmo se alguém quiser interpretar diferente, tá? Não faria sentido, porque assim como ele anunciou que ele não se importa com escrita e que ele desistiu de escrever, ele também anunciou que ele vai morrer logo, que eu acho que seria meio bizarro de fazer ali no post, falar, eu vou morrer logo. Por quê, né? Ele já sabe, ele tem os olhos de Shinigami do Death Note, consegue ver a data que ele vai morrer? Como assim? Claro que não, né, gente? Eu acho muito, muito, muito difícil que qualquer um que tenha lido esse post tire esse tipo de conclusão. Mas a questão é que muita gente não leu o post, leu o que foi dito sobre o post, o que repercutiu do post nas redes sociais. E aqui, gente, eu não tô falando que o problema necessariamente é as pessoas não terem lido, a gente já vai falar mais disso. Mas por enquanto eu só quero mencionar isso, que muita gente não leu o texto original. O texto tá em inglês, é no blog do George R. R. Martin, eu entendo. Não tô aqui pra dizer, olha, você que não leu o post original em inglês, que absurdo. Não é esse o tema do vídeo. Mas então só constatando que muita gente não vai ler o post original. Muita gente talvez tenha tido o primeiro contato com essa notícia por um post no Instagram, como esse aqui, que estava no perfil do CNN Pop, um perfil verificado com uma das marcas mais conhecidas e mais renomadas do jornalismo mundial. Tem um monte de carimbinhos de credibilidade nesse perfil. Mas aí o que tá escrito no post? George R. R. Martin sobre os livros de Game of Thrones. Nunca vou terminar. Até aí, gente, vai parecer absurdo eu falar isso, mas meio que até aí tudo bem. Não é tudo bem exatamente, porque eu odeio esse tipo de prática, né? Infelizmente é muito comum que coloquem uma manchete super escandalosa e que muitas vezes não faz muito sentido com a notícia, só pegaram realmente o que traria mais clique, tanto que o negócio é chamado de isca de clique, né? Clickbait. É muito comum fazerem esse tipo de manchete só pra você ou compartilhar ou você clicar pra ler mais porque você ficou curioso. Isso é uma batalha que infelizmente tá praticamente perdida, mas eu vou continuar aqui sim falando mal desse tipo de prática porque é horrível e já vamos falar mais sobre isso também. Porém, o problema aqui nem foi o clickbait, pra vocês terem noção do problema. Eu daria um desconto pra eles se fosse só o clickbait. Mas eu queria ler a descrição do post pra vocês. É muito importante pra gente entender o que aconteceu aqui. Vamos lá, tem aquela chamada ali do nunca vou terminar, né? E aí o texto começa com aspas do George R. R. Martin. Vocês não se importam com meus outros trabalhos. A série Game of Thrones acabou, mas a saga que deu origem à trama, as Crônicas de Gelo e Fogo, não. Esse a trama aqui era pra ter crase também, né? Essa é outra batalha que tá praticamente perdida. Mas enfim, falou que Game of Thrones acabou, mas a saga que deu origem, as Crônicas de Gelo e Fogo, não. E aparentemente não ganhará uma conclusão. Em seu blog pessoal, George R. R. Martin, responsável pela série de livros, anunciou que produzirá a animação Uma Dúzia de Trabalhos Difíceis, de Howard Waldrop, e aproveitou para falar sobre a cobrança dos fãs acerca de As Crônicas de Gelo e Fogo, hoje com 5 volumes. Esse parágrafo isoladamente estaria ok. O problema é o que eles afirmam logo antes e o que vem depois disso. Aí eles começam a citar um trecho do post do blog, justamente aquele trecho que eu li com vocês, que ele diz que a galera vai ficar revoltada, que desistiram dele ou do livro, e aí tem aquela citação, né? Eu nunca vou terminar, e se terminar, nunca vou finalizar um sonho de primavera. Se eu terminar, não vai ser bom. Já vou comentar isso, mas continuando aqui o texto porque piora. Fecha aspas, né? Martin ainda revelou não ter mais interesse na saga há muito tempo. Abre aspas. Vou morrer em breve de qualquer forma, sou muito velho. Perdi todo o interesse em As Crônicas de Gelo e Fogo há décadas. Não me importo mais com a minha escrita. Só fico sentado gastando todo o meu dinheiro. Fecha aspas. Continua. O autor também afirmou que os fãs, abre aspas, não se importam com meus outros trabalhos, não se importam com nada além de Os Ventos do Inverno. Vocês me falam isso de forma recorrente. Mas a coisa é, eu me importo com os outros projetos e eu me importo com Westeros e Ventos também. Fecha aspas, vírgula, concluiu. Gente, assim, eu vou tentar ser compreensiva. Eu odeio falar sobre o trabalho de colega de profissão e tudo mais,
mas eu preciso falar isso. Não é possível que uma pessoa que tenha esse nível de compreensão da língua portuguesa, que trabalhe com isso, e não só trabalha com isso, mas em um dos maiores veículos de comunicação do país inteiro, representando uma marca super tradicional do jornalismo no mundo, como que uma pessoa lê aquele mesmo post que a gente leu aqui e escreve o que saiu nesse post? Não tem como, não é possível. Vocês viram o que aconteceu aqui? Eles pegaram de forma literal tudo que o George R. R. Martin escreveu naquele post. Toda a parte dele falando que as pessoas não se importam e tudo mais. O negócio que é obviamente irônico foi colocado entre aspas aqui como se fosse um anúncio do George R. R. Martin. E de um jeito que nem faz sentido. Esse trecho pra mim, esse Martin revelou não ter interesse na saga há muito tempo e abre aspas, vou morrer, sou muito velho. Tipo, gente, como assim? Como alguém leu aquele texto e acha que realmente George R. R. Martin estava anunciando que ele morreu? Vocês lembram quando eu falei que não faria sentido interpretar que ele anunciou que não se interessava pelos livros? Porque não faria sentido ele anunciar que ia morrer em breve? Pois é, nesse texto aqui estão tratando ele falar que vai morrer logo como se fosse um anúncio. Atenção para o lançamento do meu evento de morte, vai ser dia tal. Cara, impossível, cara. E nem faz sentido a lógica interna do texto, né? Porque tem uma contradição muito marcante ali. De primeiro o texto dizer, inclusive entre aspas, né? Perdi todo o interesse nas crônicas de Gelo e Fogo há décadas, não me importo mais com a escrita. E encerrar, tipo, 3 frases depois, falando, mas a coisa é, eu me importo com os outros projetos e eu me importo com Westeros eventos também. Não teria nenhum sentido ele afirmar essas duas coisas como verdadeiras, porque uma é o oposto da outra. Então qualquer pessoa vendo um texto com essas duas afirmações, provavelmente deduziria que uma delas deve ser falsa, ou que estava lá de forma irônica, ou citando o que outras pessoas dizem, mas não que o autor afirmou essas duas coisas a sério. Tanto que quando eu tinha ido ver esse post, tem um comentário lá falando, mas ele se importa ou não se importa? Não tá fazendo muito sentido. Não faz mesmo, porque não foi o que ele disse. E eu fico pensando, cara, como que aquele post que a gente leu virou isso aqui? E é realmente difícil de imaginar o processo que levou a isso, né? Eu não sei se todo mundo que tá vendo o vídeo sabe, mas eu sou jornalista de formação, eu trabalhei como jornalista por alguns anos, escrevi muita notinha rápida que precisava sair logo porque era uma notícia quente, então eu sei mais ou menos o processo que leva a um tipo de texto nesse formato, mas o conteúdo específico desse texto, a forma que ele realmente muda completamente o sentido do que foi dito no original, isso me intriga bastante, porque eu só meio que consigo pensar em umas 3 possibilidades. A primeira é que realmente faltou uma compreensão da pessoa que escreveu o texto, mas eu confesso que eu acho isso muito difícil por todos os motivos que eu listei aqui. Eu acho que uma pessoa que trabalha profissionalmente com texto, trabalha com comunicação, iria pelo menos perceber que tem essa incoerência muito grande entre esses dois argumentos aí de que o George R. R. Martin ou se importa ou não se importa. A segunda coisa seria talvez um certo grau de desonestidade, seja na hora de escrever, na hora de editar ou na hora de publicar esse texto como ele foi. Mas eu já vou falar mais sobre isso. E a terceira possibilidade, que na hora eu não tinha pensado, porque não é muito da minha época, faz um tempo já que eu não estou em redação, mas quanto mais eu penso nisso, mais eu acho plausível. Eu não posso afirmar nada, não tô dizendo que foi isso que foi feito, porém, essa nota tá com muita cara de que alguém jogou o post do blog lá no ChatGPT e falou, traduz e escreve uma nota pra mim. Não quer dizer que seja, mas explicaria um pouco a falta de compreensão da ironia óbvia no texto e o fato de não perceber as contradições que estão presentes ali se você levar como literal o que tá entre aspas. Não tô dizendo necessariamente que foi isso que aconteceu, mas seria possível ali, né, nessa correria pra postar rápido as coisas, a pessoa acaba jogando ali na IA, só copia e cola, ninguém revisa e vai pro ar desse jeito mesmo. Pode ser que tenha sido desse jeito? Pode ser, mas também pode não ser. Eu não estou afirmando nada, por favor, não me processem, entendeu? Mas se por acaso tiver acontecido, gente, que absurdo. Não digo nem só um absurdo caso tenham feito na inteligência artificial, mas sim, ninguém revisa, ninguém bate o olho antes de publicar, sabe? Uma notícia que teve uma baita repercussão e ninguém nem olhou. E assim, eu acho que essa crítica do, ninguém olhou, ninguém checou, vale não só para um texto, caso tenha sido escrito por uma IA, mas um texto escrito por uma pessoa também. Cara, precisava alguém validar, alguém checar aquilo. Porque aqui eu tô falando de um post sobre o George R. R. Martin, porque é o tema aqui do canal, eu falo muito desse universo. Mas lembra que eu falei, esse vídeo não é sobre o George R. R. Martin? Imagina que qualquer coisa que sair nesse perfil ou em outros perfis pode ter passado pelo mesmo processo jornalístico, ou nesse caso pela falta de processo, né? Esse aqui foi um que eu peguei facilmente, porque eu tô inteirada desse assunto. Mas muita gente que talvez não acompanhe o George R. R. Martin com essa assiduidade toda, vai ver esse post no feed e vê lá que é um post da CNN, parece um veículo confiável e tudo mais, e vai achar que é verdade. Só que tipo de processo levou a esse post aqui? Eu realmente não sei qual foi o processo,
sucesso, porém o resultado foi absurdo. E eu fico pensando em quais outros posts isso pode ter acontecido também ou não. Pode ser que esse tenha sido uma exceção, mas sinceramente o que eu acho mais bizarro ainda do que esse post ter ido pro ar no perfil deles, aparentemente sem ninguém ter revisado, é que mesmo dias depois, mesmo as pessoas apontando que tava errado, esse post, no momento que eu tô gravando esse vídeo, continua no ar. Eu tô gravando esse vídeo na noite do dia 11 de junho. O post da CNN Pop foi pro ar no dia 2 de junho. Já faz mais de uma semana. E o post aparentemente não chegou nem a ser editado. Pelo que eu tô vendo aqui, tá o mesmo texto de quando eu escrevi esse roteiro dias atrás. Tá falando que ele, abre aspas, vou morrer em breve de qualquer forma e tudo mais. Mesmo tendo comentários de várias pessoas corrigindo. Eu mesma comentei lá e não fizeram nada. Fazer uma errata que fosse, ou pelo menos tirar esse post do ar, porque ele continua sendo compartilhado e muito. Ó, eu tô com ele aqui na minha tela agora. Esse post continua no ar e ele tem 1.882 compartilhamentos só nessa versão do Insta. Eu não sei se eles postaram em outras redes. Tem 3.840 likes. Eu não sei quantas visualizações esse post teve, mas pra ter esse tanto de compartilhamento assim, eu diria fácil que foram, pelo menos, chutando muito baixo, algumas dezenas de milhares de pessoas que viram esse post do jeito que ele foi publicado por eles. E o resultado desse tipo de manchete é o que a gente pode imaginar, né? Tem sim alguns comentários que sacaram que tinha alguma coisa errada, seja porque tinham lido já o post original, visto em outra fonte, ou que notaram as contradições ali no texto. O texto não faz sentido nenhum. Mas também tá cheio de comentários super negativos sobre o George R. R. Martin, tudo de novo. Gente falando que ele vai morrer, ou que ele devia morrer, gente falando que ele é safado. Ou seja, as pessoas estão xingando o autor por uma coisa que ele nem mesmo disse. Se ele tivesse dito, já seria ruim sair xingando, mas imagina, ele nem falou essas coisas. Mas esses comentários, no caso, foram motivados por esse post, que simplesmente falou que o George R. R. Martin disse alguma coisa que ele não disse. É um post que falou uma mentira. Porque sim, gente, é mentira. Quando chega nesse nível de distorção, eu acho que já não dá nem pra dizer que é clickbait, que foi enviesado, alguma coisa assim. É notícia falsa mesmo, a tal da fake news. E eu já vou falar mais sobre isso porque é importante pro vídeo, mas eu queria só apontar uma coisa aqui, que eu tô falando bastante do post da CNN Pop como um estudo de caso aqui pra gente, mas eles não foram os únicos que divulgaram dessa forma. Essa coisa do George R. R. Martin ter anunciado que não vai mais escrever não é uma coisa que rolou só no perfil da CNN, tava sendo espalhada em todos os lugares. A questão é que a maior parte dos veículos costuma colocar ali a versão verdadeira no corpo do texto, né? Deixa o clickbait só pro título. E a CNN acabou realmente colocando tudo falso ali no meio. Mas isso não quer dizer que eles sejam os únicos. É um estudo de caso mesmo. Tanto é que, pra dizer a verdade, o primeiro contato que eu tive com essa versão mentirosa do que o George R. R. Martin falou não foi pelo post da CNN. Aquela pessoa que me mandou a mensagem original falando pra eu comentar que o George R. R. Martin desistiu de escrever, essa pessoa me autorizou a compartilhar o print da mensagem dela aqui, inclusive, tá? Mas eu perguntei de onde que ela tinha tirado essa informação. E a pessoa recebeu essa informação de que o George R. R. Martin tinha desistido de escrever dos stories de uma influenciadora. Eu não quero citar nomes aqui, porque essa não é a intenção desse vídeo, mas, cara, eu acho que é muito importante ressaltar que as pessoas que têm muitos seguidores, como é o meu caso, como é o caso dessa pessoa que compartilhou a notícia falsa nos stories, a gente tem responsabilidade, a gente tem que tomar cuidado pra não compartilhar esse tipo de coisa sem dar uma checada mínima. Porque nem foi que o perfil compartilhou a notícia da CNN, por exemplo. Foi falando já como se fosse uma informação verdadeira, que o George R. R. Martin anunciou isso e que é uma decepção e que não sei o quê. Sendo que a gente viu que isso não aconteceu, mas não foi nenhuma discussão de se aconteceu ou não que ela tava fazendo, e sim de tipo, ele anunciou, nossa, que decepção, realmente. Ou seja, meio que já virou verdade, sabe? E a pessoa é uma autoridade nesse assunto, o público dela não vai duvidar. Tanto que quem veio ali nas minhas mensagens pra pedir pra explicar, não veio perguntando se era verdade, veio me pedindo pra comentar esse fato, porque tinha se tornado um fato, basicamente. Porque essa pessoa que tem credibilidade afirmou como se fosse um fato. E assim como eu falei que a CNN Pop não foi o único veículo a fazer, esses stories de influenciador que compartilharam comigo também não são o único caso de uma influenciadora falando sobre esse assunto e repercutindo informação falsa sobre o que o George R. R. Martin falou, tá? Quando eu comecei a pesquisar pra essa pauta, eu pedi pros meus seguidores lá no Insta pra compartilharem comigo sempre que eles vissem alguém falando dessa notícia com informações falsas. E mandaram pra mim vários vídeos do TikTok, mandaram várias vezes o post da CNN, mas me mandaram também outras coisas. Então, assim como no caso da CNN Pop, o problema não foi só essa influenciadora. Mas sim, nesse caso específico, ela fez parte do problema, porque ela tem muitos seguidores que confiam nela e nas informações que ela traz, e ela acabou passando essa informação errada pra essas pessoas, que muitas delas provavelmente saíram acreditando naquilo. E o problema de pessoas ou veículos de comunicação com muita credibilidade e muito
alcance compartilhando informações falsas é que, mesmo em contextos menores que esses, notícias falsas são muito difíceis de desmentir. Muitas vezes, uma pessoa que foi exposta a uma notícia como essa do George R. R. Martin, por mais que esse vídeo não seja sobre o George R. R. Martin, essa pessoa não vai necessariamente seguir outros perfis que vão desmentir essa notícia. Então ela vai ver aquela informação que ela talvez tenha visto num lugar que ela confia, então ela não acha que é uma informação falsa, e ela simplesmente segue acreditando nisso. Ou pior, até compartilha isso. E aí isso acaba chegando em mais gente que talvez repasse mais e, enfim, vira uma grande notícia que na verdade não era verdade. Mas vamos supor, nesse caso aí do George R. R. Martin, que uma pessoa viu o post, viu essa manchete, ou viu story de influenciador, vídeo no TikTok, enfim, e a pessoa me segue também. E ela me viu desmentindo essa notícia falsa. Por exemplo, eu postei nos meus stories e também postei no Threads, apesar de eu não usar muito lá, eu uso mais o Blue Sky. Eu postei no Threads porque eu sei que lá coisas mais polêmicas, assim, acabam repercutindo um pouco mais e eu queria ver que tipo de respostas eu teria. E eu falei lá justamente que era uma notícia falsa, que o George R. R. Martin não falou aquilo, que não tem como ter essa interpretação. Basicamente o que eu tô falando aqui nesse vídeo há muito tempo, então não vou repetir. Mas beleza, teve gente comentando quão bizarra era a situação, nossa, que coisa, não é mesmo? Mas também tem uma quantidade significativa de pessoas falando outras coisas. E aí é bizarro, cara. É bizarríssimo. Lembrando que isso não é de forma alguma pra condenar a pessoa que falou especificamente esse comentário, porque é o tipo de comentário que aparece o tempo todo, tá? Não é essa pessoa especificamente que representa todas as outras que fazem o mesmo comentário. Então não quero ninguém pentelhando quem fez os comentários, por favor. Eu entendo que ele não tenha falado isso. Por outro lado, também não tenho a menor esperança que ele vá terminar. Eu entendi que ele foi sarcástico, porém, acho que no fundo o texto tem verdade. Sendo mentira ou não, ele nunca vai finalizar isso, kkk, já nem espero mais. Quem pode dizer se realmente não escreveu com essa intenção mesmo? Quem tá na cabeça dele? Na real, ele não vai terminar mesmo. Esse tempo todo por si só prova a falta de interesse dele. Ele não precisa dizer, é nítido que ele não tem o menor interesse em terminar esses livros. Agora vai do fã, se ele vai se iludir ou não. Esses são só alguns dos exemplos lá no Threads, mas nas minhas DMs do Instagram também tinha gente respondendo, mas Mikan, você acha que ele vai lançar os livros? Sendo que, gente, não era esse o assunto. Eu não tava falando sobre se o George R. R. Martin iria ou não terminar o livro, mas sim que as notícias estavam representando de uma forma falsa o que ele disse e estavam fazendo parecer que ele anunciou que nunca iria terminar um livro, que tinha desistido de escrever, o que é algo que ele nunca afirmou, portanto, notícia falsa. Essa era a questão que eu tava tentando debater ali. A discussão era sobre aquilo. Porém, os comentários não falavam sobre isso, mas sim sobre será que ele vai terminar mesmo os livros? E aí, gente, é que finalmente eu cheguei na pauta do vídeo. Eu tô aqui fazendo esse comentário há 1000 anos no vídeo, mas essa é a pauta do vídeo. Foi isso que me fez querer fazer esse vídeo aqui pro YouTube, porque eu acho que é o tipo de coisa que eu não tinha mencionado nos meus vídeos anteriores sobre esse assunto, sobre distorcerem as palavras do George R. R. Martin, sobre a demora de The Winds of Winter. Eu nunca tinha falado dessa questão específica aqui, que é a forma que a gente interage com notícias em geral, principalmente com notícias falsas e com tentativas de controle de discurso, porque me surpreendeu muito o teor desses comentários, que eu já falei, não são comentários feitos por mal, as pessoas estão conversando ali, mas é um tipo de comentário que até reconhece que a notícia que eu tava desmentindo ali pode ser falsa, mas mesmo assim tá concordando com ela e levando o assunto como se fosse verdade. Ela tá meio que partindo do pressuposto que a gente concorda que tem um fundinho de verdade ali. E uma das coisas que mais me assustam, sendo jornalista, sendo comunicadora e sendo, sei lá, uma pessoa que vive em sociedade, é a facilidade que a gente tem pra aceitar notícias falsas quando elas concordam com a nossa opinião. A ponto de, mesmo depois de alguém desmentir, a gente continua acreditando naquilo lá no fundo. Importante repetir, eu já falei que esse vídeo aqui não é sobre o George R. R. Martin, né? Existe uma coisa chamada viés de confirmação. Tem outras definições que são mais detalhadas, mas eu vou usar aqui uma de um texto do G1 sobre fake news, olha só. De acordo com esse texto, viés de confirmação é um termo proposto pelo psicólogo inglês Peter Wason na década de 60. O viés de confirmação quer dizer que nós procuramos informações que confirmem as nossas crenças e descartamos aquelas que são contrárias ao que acreditamos. Um exemplo besta, tá, gente? Só pra ilustrar mesmo. Vocês já notaram que quando a gente aprende uma palavra
palavra nova, meio que ela começa a aparecer toda hora. Como assim? Eu nunca tinha visto essa palavra na minha vida e agora ela começa a aparecer em todo canto. Eu fiquei assim quando eu aprendi aquela palavra alas em inglês. Teve uma vez que eu fiquei até irritada que estavam usando muito em House of the Dragon essa palavra, e eu realmente não sei se é simplesmente porque eu nunca tinha reparado nela antes, aí eu comecei a reparar mais. Mas enfim, um exemplo besta aqui. O que aconteceu muito provavelmente não é que começaram a usar com mais frequência essa palavra no mundo porque você aprendeu, mas sim que você começou a reparar mais nos casos em que essa palavra é usada, como é o meu caso com House of the Dragon. Talvez antes de aprender o significado e realmente fixar essa palavra, ela já tenha passado na sua frente várias vezes e você só não tenha registrado o que você viu, porque você não tinha motivo para prestar atenção nela. Não é uma coisa que conscientemente você ignorou a palavra, mas sim porque o nosso cérebro gosta de procurar coisas que ele reconhece, gosta de procurar padrões, esse tipo de coisa. Até mesmo no mundo das crônicas de Gelo e Fogo, isso aparece na forma de algumas discussões da comunidade. Por exemplo, existe esse consenso de que o George R. R. Martin usa muito uma expressão específica nos livros 4 e 5 das crônicas. Se você souber qual é essa expressão, comenta aqui no vídeo. Vamos ver se você acertou, porque eu vou falar qual é ela em 3, 2, 1. Palavras são vento. Words are wind. Tem até, se eu não me engano, entrevista com a editora falando que sim, pediram pra ele tirar alguns casos que ele repetia bastante. Mas aí tem esse post que eu achei no Reddit que é bem interessante, porque a pessoa fala que a quantidade dessa frase aumentou muito nos livros, que não tinha nenhuma nos 2 primeiros, aí que no terceiro tem 2, e aí aumenta pra 6 e pra 13 nos livros mais recentes. Realmente aumentou muito, né? Mas o primeiro comentário é notando que essa pessoa do post original esqueceu que tem frases similares usadas nos 2 primeiros livros. A quantidade que tem no livro 5 é realmente bem exagerada, tá? Mas parece até que faz a gente esquecer que o conceito já estava lá desde os primeiros livros. Ou que tem várias outras frases ou expressões que o George R. R. Martin usa com bastante frequência nos livros, de um jeito até meio repetitivo. Não é só essa específica, mas meio que acabou se tornando um exemplo de como ele repete sempre as coisas. E na real, sim, ele repete muito as coisas, mas não só essa frase, né? Enfim. Esses são só alguns exemplos mais bobinhos de viés de confirmação. A gente acaba reparando mais nas coisas que são familiares pra gente e nas coisas que concordam com o que a gente já pensava. Então, se você tende a achar que o George R. R. Martin repete muito essa frase específica, a partir do momento que você começar a achar isso, toda vez que essa frase aparecer, você vai pensar, tá vendo? Olha aí, mais uma vez que ele repete essa frase. Só que outra que você ainda não notou que ele repete bastante, talvez passe batido. Enfim, só uns exemplos mesmo, e talvez nem sejam os melhores exemplos, mas é só pra ilustrar mesmo. Mas agora que a gente falou do tal do viés de confirmação, eu queria voltar para aquilo que eu tinha mencionado, de um monte de gente comentando que, beleza, pode até ser que essa notícia do George R. R. Martin ter desistido de escrever seja falsa, mas deve ter um fundo de verdade. Isso é um exemplo de como a gente é afetado pelo viés de confirmação. A pessoa, por vários motivos que eu já vou discutir depois, tende a acreditar que o George R. R. Martin nunca vai terminar os livros, que ele é preguiçoso, que ele não se importa, que ele já prometeu e adiou o lançamento várias vezes, que ele faz qualquer coisa na vida menos escrever. Ela já acredita, mesmo que parcialmente, nessas coisas. Aí, quando vem uma notícia falando exatamente o que ela acredita, mesmo se for uma notícia falsa, ela pode dizer que essa notícia meio que faz sentido. E aí você pode estar comentando agora, nesse exato momento aqui no canal. Mas, Mikan, realmente faz sentido. De acordo com tudo que a gente sabe sobre o George R. R. Martin nesses últimos anos, é normal achar que é assim que ele pensa, que ele desistiu, que ele já não se importa com a escrita e tudo mais. E aí eu quero perguntar uma coisa, quero ver quem prestou atenção nisso. Lá atrás no vídeo teve um momento em que eu coloquei um asterisco em uma fala minha. Eu coloquei na tela falando que a gente ia discutir aquilo depois. Eu coloquei aquele asterisco lá só pra ninguém tirar esse clipe de contexto ou me xingar nos comentários ou algo assim. Então não vai ter uma medida exata de quem reparou e tudo mais, mas eu queria saber aqui nos comentários. Comenta se você notou que teve alguma coisa estranha no que eu falei, alguma coisa que parecia errada. E comenta com sinceridade mesmo, se você percebeu ou não. Porque se você não percebeu, não é exatamente culpa sua, mas meio que é assim que uma mentira se torna verdade. Tá, mas chega de mistério, Mikan. O que você falou que eu não reparei? Eu citei ali no meio de várias outras coisas que George R. R. Martin fica adiando a data de lançamento do livro, ou que ele promete e depois adia. E isso é uma informação falsa. Pelo menos nos últimos muitos anos era uma informação falsa. O que acontece é que faz cerca de uma década que o George R. R. Martin fala que o livro vai ficar pronto quando ele ficar pronto, e que ele não ia dar mais uma previsão de data. Aí de vez em quando ele posta no blog ou dá uma entrevista e acontece algo parecido com o que aconteceu nesse post que eu comentei no vídeo de hoje. Assim como pegaram o que ele falou e distorceram tudo, é muito comum fazerem isso para promessas e adiamentos de data de lançamento do livro. Se vocês quiserem uma explicação mais detalhada
detalhada disso no episódio 9 da Autópsia Game of Thrones. Eu explico todo esse drama em relação à data de lançamento do livro. E eu mostro pra vocês com prints e tudo o que o George R. R. Martin falou e o que saiu na imprensa. Tinha basicamente coisas como ele falando que quer ir em determinado evento e que ele espera ter terminado o livro até lá, e se ele não terminar, que podem trancar ele lá até ele terminar, algo do tipo. Aí saiu na imprensa como ele prometeu que vai terminar até a data do evento. Quando chega o evento, vira o quê? Novamente o George R. R. Martin prometeu e não entregou, sendo que ele não prometeu, ele tava fazendo uma brincadeira de tipo, ó, gente, eu espero ter terminado, né? Vamos torcer aí, se eu não terminar, vocês me trancam lá. Foi isso, entendeu? Mas da mesma forma que distorceram pra falar que ele não gosta mais de escrever, que ele vai desistir de escrever, falaram também que aquilo era uma promessa de data. E isso é uma coisa que acontece ao longo de vários e vários anos. Então pegam tudo que o George R. R. Martin posta ou fala em entrevistas e acabam gerando uma grande repercussão em cima, distorcendo o que ele falou. E o que chega nas pessoas é justamente essa versão distorcida e que toda hora parece se contradizer. Parece que o George R. R. Martin é um maluco que fica prometendo um monte de data aleatória e fica falando um monte de bobagem e que simplesmente não se importa, sabe? Isso acontece com frequência suficiente para eu ter vários registros aqui no canal. Por exemplo, em dezembro do ano passado saíram várias notícias falando George R. R. Martin admite que pode nunca terminar os livros. Eu comentei isso em um Responde-me Khan, então se vocês quiserem tá lá para vocês assistirem, mas é o mesmo caso de não notícia que foi desse post de agora, porque basicamente ele tava dando entrevista sobre outro assunto, inclusive ele tava falando sobre obra do Howard Waldrop também, mas isso não vem ao caso. E aí durante essa entrevista é óbvio que iam perguntar também sobre The Winds of Winter, porque, né, tem que perguntar, é meio que uma pergunta obrigatória. E o George R. R. Martin fala basicamente que ele tá frustrado porque tá demorando, mas que ainda é uma prioridade pra ele. E aí ele diz, muitas pessoas já estão escrevendo o meu obituário, dizendo que eu não vou terminar nunca. Talvez eles estejam certos, eu não sei. Eu estou vivo agora, pareço bem vital. Ou seja, ele basicamente disse que sim, realmente, assim, as pessoas estão falando que ele vai morrer e sabe-se lá quando ele vai morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, ele não sabe. Mas que por enquanto ele tá bem, ele tá se sentindo bem. Eu nem cheguei a citar nesse trecho, mas depois ele até fala que ele nem pretende se aposentar, ele não gostaria de se aposentar. Então meio que enquanto ele estiver vivo, ele pretende continuar a escrita. E é muito bizarro que isso, uma resposta em que ele fala que os livros são prioridade, ele pretende continuar escrevendo até morrer, isso tenha se transformado em George R. R. Martin admite que pode nunca terminar os livros. Esse é só um dos casos, e aconteceu só há cerca de 6 meses desse de agora. Pensa que isso é uma tendência que vem acontecendo há muitos e muitos anos, e as pessoas estão sendo expostas a esse tipo de imagem do George R. R. Martin há muitos e muitos anos. E aí vem o tal do negócio do viés de confirmação, né, gente? A pessoa já tende a acreditar nisso por algum motivo. Pode ser que seja, né, porque faz quase 15 anos que o último livro saiu, e eu entendo uma pessoa tirar a conclusão de que talvez o autor não esteja tão afim assim de lançar. Eu imagino que não seja esse o caso, tá? Eu acho que ele realmente tá com uma certa dificuldade pra encaixar as peças ali. E sim, tem muitos outros projetos no meio, teve pandemia, teve um monte de coisa, mas não é muito esse o ponto, tá? Seja lá quais forem os motivos, eu acho que é super plausível alguém achar que o George R. R. Martin pode sim não tá afim de escrever. Eu não acho que é esse exatamente o problema, tá? A pessoa ter essa impressão. A questão é, a pessoa tem essa impressão ali inicialmente, seja porque ela acha isso que tá demorando o livro, seja porque ela viu alguém comentar e aí ela começou a pensar isso também. Enfim, anos atrás ela já tinha essa impressão. Aí ela viu uma notícia do George R. R. Martin prometendo uma data. Aí o próprio texto da notícia, ou talvez os comentários estavam falando, ah, mas ele já prometeu várias datas e nunca entrega, então não dá pra levar isso muito a sério. Essa pessoa talvez já tenha internalizado isso, não sei. Aí alguns meses ou um ano e pouco depois, sai outra notícia falando George R. R. Martin não cumpriu o prazo que ele tinha prometido. Ele prometeu a data X agora. E aí essa pessoa talvez se lembre que ela já viu outras notícias falando de datas e já viu outras notícias falando de possíveis adiamentos. Então, será que esse George R. R. Martin não tá enganando a gente? E aí ela vê os comentários falando disso, que ele nunca cumpre os compromissos, que ele não liga pros fãs, que ele não liga pra obra. E talvez em algum momento lá no começo essa pessoa tenha lido o texto completo, tenha questionado a manchete ou tenha tido uma abordagem mais curiosa, assim, em relação à notícia, não tenha só pego o que tinha lá e aceito como verdade suprema. Pode ser que em algum momento isso tenha acontecido, mas a partir do momento que ela já sabe que o George R. R. Martin é desse jeito, não tô falando que ele é, a pessoa acha que ele é. A partir do momento que ela acha isso, quando aparecer uma notícia só confirmando o que ela falou, ela não vai necessariamente ter motivo pra questionar aquilo. Mais uma notícia falando que o George R. R. Martin não cumpre os compromissos, que não liga, beleza, eu já sei que ele é assim,
assim. Então, essa pessoa hipotética que eu tô falando aqui foi exposta ao longo de muitos anos a notícias representando George R. R. Martin dessa maneira. E com o tempo e com essa exposição, a tendência é que essa opinião dela acabe se tornando cada vez mais forte, a cada vez que ela é reforçada por uma notícia que confirma o que ela acha. É o tal do viés de confirmação, de acordo com o texto que eu citei mais cedo. A gente tende a aceitar mais facilmente informações que concordam com a nossa opinião e rejeitar mais facilmente o que discorda da nossa opinião. Eu acho que a nossa opinião acaba funcionando de um jeito parecido com uma bola de neve, sabe? Cada vez que a gente encontra alguma coisa que confirma essa opinião, ela vai ficando cada vez maior e mais forte. E é muito difícil você reverter esse processo. Pensa numa bola de neve descendo por um caminho, ela provavelmente vai seguir sempre nessa mesma direção. Se você tentar mudar ela de direção ou até reverter para ela subir a montanha, vai ser muito difícil. Eu penso que a nossa opinião acaba funcionando de uma forma parecida. A gente vai encontrando coisas que reforcem essa opinião e aí para mudar, para reconhecer que talvez seja outra coisa, se torna muito difícil. Na prática, isso quer dizer que a gente não vê motivo para parar e questionar uma coisa que a gente já leva como se fosse verdade. Por exemplo, a fake news que eu soltei aqui mais cedo de que o George R. R. Martin teria adiado o livro várias vezes. Pode até ser que ela não tenha ouvido falar dessa informação específica, mas ela já tivesse algumas opiniões negativas em relação a essa demora do George R. R. Martin. E aí, quando eu, uma pessoa que ela confia, que ela vê como alguém com credibilidade, talvez, quando eu falo essa informação falsa, essa pessoa tende a confiar em mim, porque ela já acompanha meu trabalho, e ela acaba levando isso que eu disse como mais um fator para validar aquela opinião mais negativa que ela tem em relação ao George R. R. Martin. É por isso que eu quis colocar aquele asterisco quando eu falei lá atrás no vídeo, e por isso que eu tô reforçando tanto agora que essa informação que eu falei foi uma informação falsa só pra fazer esse experimento aqui mesmo. Porque não é porque eu falei uma coisa em um vídeo que essa coisa necessariamente vai ser verdade. Eu fico super honrada de confiarem em mim e confiarem no que eu falo, mas eu também tô sujeita a errar. Eu checo bastante as coisas, eu tento fazer as coisas do jeito mais certinho possível, mas é muito comum passar um erro ou outro, tanto aqui quanto no trabalho de outras pessoas. E isso pressupondo que sejam pessoas com boas intenções, porque também existem pessoas que não necessariamente vão ter boas intenções e que vão sim distorcer as notícias e falar informações falsas e omitir informação de propósito, justamente porque querem te convencer de determinado assunto. E quanto mais a gente aceita a informação que é entregue pra gente assim de qualquer jeito, sem questionar, sem comparar com o que está sendo falado em outros lugares, sem tentar verificar as fontes, quanto mais a gente só leva em conta o que parece verdade de acordo com o que a gente já acreditava ali na nossa cabeça, mais suscetível a gente tá a ser manipulado de várias formas. Eu imagino já alguém digitando um grande comentário falando: nossa, a Mikan está falando que achar que o George R. R. Martin vai desistir de escrever o livro é a coisa mais séria do mundo. Nossa, que tempestade em copo d'água. Gente, eu falei que esse vídeo não é sobre o George R. R. Martin. Já falei isso umas 40 vezes aqui. Eu tô usando o exemplo do George R. R. Martin porque é muito fácil mostrar nessa escala micro como isso acontece, mas nas mais diversas escalas e nos mais diversos assuntos, isso acontece com a forma que a gente lida com a informação. E assim as pessoas vão solidificando suas opiniões. Isso vai ficando cada vez mais difícil de mudar. Por isso que quando eu falei dessa última notícia do George R. R. Martin, eu falo que eu não tô desmentindo uma notícia falsa, mas sim anos e anos de notícias falsas, que uma serve para potencializar a outra, basicamente. Esse foi só um exemplo mais light, mas dá para imaginar o mesmo tipo de situação aplicado em vários tipos de teorias da conspiração, de fake news e tudo mais. É esse princípio de aceitar sem questionamentos o que as pessoas entregam para você como se fosse a verdade. É aceitar sem questionar e rejeitar sem nem cogitar. Porque refletir sobre o que foi apresentado nem sempre é a coisa mais instintiva. E eu sei que pode parecer estranho eu trazer isso num vídeo de um canal sobre cultura pop e tudo mais, que eu tô falando de fake news, de teoria da conspiração, mas é que realmente eu acho que as pessoas se sentem às vezes imunes a esse tipo de coisa sem perceber que elas repetem alguns dos mesmos comportamentos que elas criticam. Eu vejo muitas pessoas da minha bolha falando da tia do Zap ou que os pais acreditam em fake news, e claro, eu não duvido, deve acontecer bastante, a gente vê acontecer muito em redes sociais, mas eu também vejo muitas pessoas da minha idade, da minha bolha e classe social, pessoas que tiveram tanto acesso ao estudo quanto eu, compartilhando notícias falsas. E eu mesma me incluo nisso. Volta e meia eu caio em algum clickbait e acabo compartilhando e depois vejo que não era bem assim, porque eu tô sujeita a cair em fake news assim como qualquer pessoa. Os meus amigos, pessoas da minha bolha, pessoas que às vezes acham que são imunes a esse tipo de coisa, não são imunes a esse tipo de coisa. E eu acho que esse exemplo do George R. R. Martin é aquele exemplo bem pequenininho que dá aquela ilustrada nisso, sabe?
sabe? É uma coisa que ninguém liga muito a ponto de ficar checando, mas aí as pessoas acabam compartilhando a ponto de praticamente se tornar verdade. Às vezes, se você perguntar pra alguém que nem faz parte do fandom, que nem assistiu Game of Thrones, essa pessoa vai saber te dizer que o George R. R. Martin adiou várias vezes o lançamento do livro e várias outras coisas a respeito dele. Por que ela sabe de todas essas supostas informações? Porque chegou nela de alguma forma. Muito provavelmente por chamadas clickbait nas redes sociais que alguém compartilhou sem ter lido o texto inteiro, ou até era um texto que não era super confiável. Então elas criaram essa opinião que é muito difícil de mudar, não importa o quanto você for desmentir. Eu falei que eu pensei muito nesse assunto por causa da história do George R. R. Martin, mas na verdade tem um outro componente aqui, que eu acho que tem muito a ver com o que eu tô sentindo também. Da mesma forma que foram manchetes sobre o George R. R. Martin, vai saber de que outros assuntos as pessoas estão compartilhando e vendo nas redes delas. Pode ser falando que tem um criminoso à solta na sua cidade, sequestrando criancinhas, e aí na verdade é a foto de uma pessoa que eles confundiram, que não era o verdadeiro criminoso. Pode ser algo falando do governo, falando da oposição, pode ser algo falando de uma minoria, falando que determinada minoria comete mais crimes que outras minorias, e isso vai muitas vezes sendo repassado pelas pessoas sem nenhum tipo de questionamento. Como eu falei, e eu vou repetir pela última vez, espero, nesse vídeo, esse vídeo não é sobre o George R. R. Martin, e sim sobre a forma com que as pessoas, com que a gente lida com a informação que chega pra gente na internet. O que a gente faz com essa informação? Falta questionamento, falta checagem, falta pensamento crítico. Porque assim como nessa micro situação de um escritor de fantasia em outro país que tem os seus fãs, mas assim, não é muito do nosso dia a dia, as pessoas não mudam de opinião, mesmo ouvindo na cara delas que é uma fake news, em muitas outras situações isso também acontece. E aí eu queria finalizar com o outro motivo de eu estar fazendo esse vídeo, que não foi o motivo de eu fazer o vídeo inicialmente, mas eu só conseguia pensar nisso conforme eu tava pesquisando, tava escrevendo o roteiro, conforme eu tava passando esses meus últimos dias todos, na verdade. Que eu não sei se vocês viram, vocês devem ter visto, mas o Pirula, colega meu aqui de YouTube, ele sofreu um AVC. Inclusive, vejam lá no canal do Pirula e vejam também no canal dos Três Elementos, que é o podcast que ele participa, que lá tem as informações oficiais e tem todas as atualizações. Felizmente parece que ele tá estável, o processo vai ser lento de recuperação, mas que bom que está acontecendo uma recuperação, né? Mas enfim, eu quero ser breve para falar disso. Só queria apontar aqui que mandem desejos de melhora pro Pirula lá no canal dele e também acompanhem bastante lá, porque estão organizando várias formas de ajudar na recuperação dele e tudo mais. Então, deem uma olhada lá. Mas eu pensei muito na situação do Pirula nesses últimos tempos, enquanto estava escrevendo esse vídeo, porque uma coisa vil que aconteceu nesse processo de contarem o que aconteceu e transmitir as informações pra gente é que tinha muitas pessoas nos chats de lives e comentários e tudo mais falando que ele tinha tido AVC porque ele tomou vacina. O que, assim, só aumenta o escárnio fazerem isso falando de um youtuber que fala de divulgação científica, né? Mas enfim, eu acho que é uma ilustração terrível, porém muito elucidativa do viés de confirmação, né? A pessoa pensa, ele tomou vacina e ele teve um AVC, portanto a vacina causou o AVC, sem levar em conta o tanto de pessoas que não tomaram vacina e tiveram AVC, e as pessoas que tomaram vacina e não tiveram AVC. Enfim, tem um vídeo da Mari Krieger falando sobre isso, eu vou deixar linkado aqui na descrição. Mas não causa, inclusive é um absurdo ter que ficar reafirmando isso, porque tem gente que vai ver só essa afirmação e já vai pensar, nossa, mas será que dá? Não dá, não tem nada a ver. E eu fiquei pensando como, apesar de serem situações completamente diferentes em praticamente todos os aspectos, a origem do pensamento das pessoas, na minha opinião, é uma origem parecida. Porque eu acredito que muita gente que cai nesses discursos de conspiração acaba caindo cada vez mais nisso justamente porque vai procurando coisas que validem as suas crenças o tempo todo. Ela tende a consumir mais esse tipo de coisa. E as redes sociais, com seus algoritmos, acabam favorecendo isso e radicalizando mais ainda aquela pessoa. Existem diversos textos sobre como o YouTube mesmo é uma fábrica de radicalização, porque você consome um vídeo sobre determinado ponto de vista ideológico e o próximo vídeo que vai ser recomendado para você é desse ponto de vista e meio. Dificilmente vão te oferecer um contraponto, até porque o contraponto talvez seja desconfortável e a pessoa não fique vendo até o final. E o YouTube
quer que você passe o maior tempo possível no YouTube. Mas não é só o YouTube. Praticamente todas as redes sociais têm esse objetivo de te mostrar cada vez mais do que você já consome. Então, se você vê uns 2 ou 3 vídeos sobre videogame, eles vão começar a te mostrar um monte de vídeos sobre videogame. Se você começar a ver vídeo de futebol, vão te mostrar mais um monte de vídeo de futebol. E se você começar a consumir conteúdo que propaga determinadas ideias, vão te mostrar mais disso. O algoritmo é praticamente uma representação, assim, para o usuário de como é o viés de confirmação, de como a nossa mente tende a procurar coisas que a gente já gosta e já se sente confortável, só que na forma de rede social. Assim como a gente tende a rejeitar o que não é confortável e vai atrás do que já conhece, mesma coisa com esses algoritmos, porque eles sabem o que vai ter o nosso engajamento. E assim a gente fica mais e mais e mais mergulhado em uma mesma direção, sem parar, respirar fundo e olhar para o lado para questionar as coisas. A gente vê o que é posto na nossa frente, talvez compartilhe ou faça um comentário revoltado e segue adiante, sem nem refletir sobre o que aconteceu. Enfim, eu falei um monte nesse vídeo e esse realmente ficou gigante, então não peçam vídeos mais longos porque esse já ficou muito. Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir o que eu tenho sentido em relação a como eu vejo as informações sendo tratadas na internet, seja por mim, por meus amigos e também pelo meu público, né? Eu tenho muito contato com pessoas na internet o dia todo, todos os dias, então eu acabo vendo muitos comportamentos desse tipo, mas talvez seja uma coisa que não faça parte do dia a dia de todo mundo, então eu queria saber a opinião de vocês, queria saber o que vocês acharam desse papo. Fazia bastante tempo que eu não fazia um vídeo mais conversando assim com vocês, né? Por mais que tenha tido a parte de analisar o post mais cedo e tudo mais, o grande objetivo era fazer essa parte da conversa aqui no final. E eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem. De novo, né? É importante deixar isso bem claro. Eu não tô dizendo que falar do George R. R. Martin é a mesma coisa que qualquer discurso negacionista, tá? Só tô falando do comportamento das pessoas na internet. Se você ficou até o final desse vídeo, você é guerreiro, viu? Então vou deixar 2 coisas aqui pra você. A primeira é uma palavra secreta pra você comprovar que ficou até o finalzinho desse vídeo. Essa palavra secreta é Samara, porque enquanto eu tava escrevendo o roteiro, eu lembrei muito daquelas correntes de e-mail que as pessoas só repassavam. Tinha às vezes uns boatos, umas mentiras, e tinha também aquelas dizendo repasse pra tantos amigos, senão não sei o que, não sei o que lá. E tinha a corrente da Samara. Então, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta Samara ali que eu vou saber que você ficou até os últimos momentos. E a segunda coisa é que tem um vídeo aqui pra você assistir depois desse, que o próprio YouTube vai te recomendar o melhor possível. Espero que seja um vídeo pra você assistir pensando criticamente, né, que você não aceite sem questionar, assim, qualquer coisa que eu falar. Se você for assistir esse outro vídeo, comenta lá Samara também pra eu saber que você veio desse. E se você gostou, curte o vídeo, assina o canal, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!